Boa noite, igreja. Queria convidar você a se colocar de pé. Antes de começarmos o louvor, eu queria ler um versículo para vocês, que está em Salmos 84:10, que diz: é melhor passar um dia no teu templo do que 10.000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas do mal. Eu espero que essa seja a oração de vocês essa noite, que possamos estar rendidos e sensíveis à voz de Deus. 1, 2, 3, 4. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Muito mais do que mil. Vamos declarar em uma só voz. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Só na sua presença, Pai, somos atraídos, Deus. Somente, Pai, pelo seu Santo Espírito, Pai, nós queremos nos render aqui nessa noite, Senhor Jesus. Que essa possa ser, Senhor Deus, essa verdade, Deus, aqui nessa noite, Pai. Que nós possamos, Deus, acreditar, Senhor, no seu sobrenatural, de que a sarça pode pegar fogo, de que milagres podem acontecer, Pai, e apenas na sua presença, Pai, nós iremos nos render, Pai, pois o Senhor é digno de toda honra, Pai, de toda glória, Pai. Então atraia o nosso coração nessa noite, e seja essa presença maravilhosa aqui. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me cansarei da tua presença, atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me cansarei. É que a sarça Pegou fogo e não se consumiu,
E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia toda glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia toda glória, vale mais que mil. Muito mais, Pai. Vamos declarar mais uma vez esse refrão em uma só voz. É que a sarça Pegou fogo, não se consumiu. E a voz que saiu dela e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo, não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, vale mais que muito mais. Cante, vale mais que mil. Essa glória, essa presença vale mais que 1000 dias, vale mais que a vida inteira. Vamos cantar mais uma vez esse refrão, em nome de Jesus. É que a sarça pegou fogo, não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia toda glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia toda glória, vale mais Glória a Deus. A presença do Senhor é tudo que temos, é o melhor dessa terra, é o melhor dessa vida e é o melhor que nós teremos na eternidade. Estamos sendo preparados para estar com eles a eternidade toda, amém, queridos? Se já é bom aqui servir ao Senhor, estar com Ele, imagine na eternidade, hein? Juntinho do Pai, do Filho, do Espírito Santo, sem barreiras, sem distrações, hein? Glória a Deus, queridos. Está preparado para isso? Amém, glória a Deus, meus irmãos. Quero pedir a você que se aceite um instante. Nós vamos continuar, estamos no encontro com o Senhor aqui nessa noite, e nós queremos agradecer você que está aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua família, em nome de Jesus, viu? Você que nos visita, obrigado pela sua presença, fique à vontade entre nós, é muito bom tê-lo aqui, muito bom tê-lo aqui, em nome de Jesus. Queridos, eu quero dar apenas 2 avisos rápidos, breves, é aquilo que a gente já vem informando ao longo desse mês, mas eu quero reforçar que nessa semana, é a última quarta-feira do mês, nós vamos ter um encontro especial aqui dos adolescentes, a rede de adolescentes Up Teens, se encontrando aí para um culto fantástico, extraordinário, sempre daquele jeito, aquele jeito adolescente de ser, né? Gostoso, extrovertido, mas sempre sedentos da presença de Deus. Então, pai e mãe, incentive, encoraje, orem, tragam os seus adolescentes aqui nesta quarta-feira às 20 horas, com certeza vai ser um tempo especial para eles aqui, amém, queridos? E quero também reforçar, é a última chamada para a mesa da ressurreição, que vai acontecer no dia 29 e no dia 30, nesta sexta-feira e neste sábado. O que é isso, pastor? Não, você já sabe de cor, mas eu vou te lembrar. A mesa da ressurreição é o período que a gente escolhe, separa, para nós acolhermos alguém na nossa casa, através de uma refeição, de um café, seja qual horário que for, que você combinar com essa pessoa, ou uma família que você queira convidar, pode ser alguém próximo a você da igreja, você queira estreitar relacionamento, mas quem sabe até Deus te leve, te oriente a chamar, convidar, por exemplo, o vizinho,
a convidar alguém do seu bairro, alguém que não conheça o Evangelho ainda, alguém que seja alvo da graça, do amor de Deus também para ser alcançado, e você vai convidar essa pessoa, essa família para estar na tua casa, para você servir um banquete, servir uma janta, um almoço, um café, como você quiser, ainda que seja um café com pipoca, com bolacha, mas sentados à mesa você vai ter oportunidade de estreitar a amizade, o relacionamento e compartilhar do amor de Deus, do amor de Cristo, falando de Jesus, da ressurreição, explicando, olha, nosso intuito é verdadeiramente celebrar a Jesus, porque Ele vive e reina para todo sempre. Esse é o sentido da Páscoa, então por isso nós estamos aqui. Se você deseja saber mais detalhes, participar desse momento, ser um agente de Deus para alcançar vidas através da mesa da ressurreição na sua casa, mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja, acho que não tem aí, mas você pode procurar depois ali no balcão de informação, o contato da secretaria da igreja, mande uma mensagem escrito mesa, você vai ser redirecionado a um grupo do WhatsApp, para você ter maiores informações, detalhes, orientações, para você fazer isso para a glória de Deus, amém, igreja? E no domingo, como você já sabe, às 6 horas da manhã, aquele culto especial da manhã da ressurreição, celebrando a Jesus, a vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição, não é? E logo depois do culto nós teremos um café especial também, para irmos embora de bucho cheio no duplo sentido, não é? Espiritualmente e também fisicamente, em comunhão. Por isso, queridos, nesse domingo, devido a este culto das 6 da manhã, não haverá culto às 10 horas da manhã, tá certo? Mas às 19 horas nós estaremos de volta aqui com muita alegria e com muito entusiasmo para celebrar a Jesus com o musical de Páscoa, o especial de Páscoa. Acho que tem uma imagem própria aí, se tiver no jeito, com o tema Ele Vive, e você não pode perder, não pode ficar fora dessa, amém? Convide mais pessoas, faça parte, creio que vai ser bênção para todos nós, para as nossas famílias. Amém, queridos? Glória a Deus. Foi rápido, eu falei que ia ser só 2 e rápido, mas eu quero ter um tempo de oração com vocês, como igreja, sobre algumas pessoas e também a realidade de enfermidade que temos vivido aqui na nossa cidade. Muitos familiares, membros aqui da igreja enfermos, né, com dengue, covid e outras questões. Mas antes de orarmos, eu quero já te chamar a atenção, te chamar para este momento depois da oração. Depois da oração nós vamos ter aqui o tempo de louvor, e eu quero te convidar para você preparar-se para a sua oferta, os seus dízimos, né? Se você veio preparado, sentindo no seu coração, como Deus te orientar. Nós temos as urnas aqui para você trazer os seus envelopes, ou então lá atrás no balcão com outras opções, como você preferir. Você que nos visita, de repente não está acostumado com isso, fique tranquilo, você não tem a obrigação de fazer parte disso, a não ser que você queira, sentir no seu coração também, entendendo que Deus te orienta, te direciona isso. Mas nós temos como prática obedecer a palavra de Deus com alegria e gratidão, porque o Senhor nos abençoa muito, não é? Muito mais do que nós pedimos ou pensamos, e nós necessitamos. Amém, queridos? Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Por gentileza, se os intercessores estiverem apostos, venham aqui à frente também. O conselho também, se tiver aí, os presbíteros, vamos unir forças. Nós queremos levantar um clamor pelos nossos irmãos. A palavra de Deus diz em Tiago 5, 13 em diante: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Essa é a promessa do Senhor. Não é a oração de quem ora, é a oração de quem faz, recebe e crê. Amém? Mas nós vamos orar pedindo que o Senhor intervenha na vida de pessoas e alcance vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Convido você em nome de Jesus, fechar os seus olhos. Eu vou ler aqui rapidamente sobre algumas pessoas. Nós temos a irmã Sônia Escapim em recuperação. Nós temos a Suelen Rocha com Covid, a Rosicleide com dengue, a Franciqueira com câncer, a Fátima do Jean, nossa intercessora,
que vai fazer uma cirurgia de risco amanhã no coração, por volta das 6h30 da manhã, para trocar uma válvula importante do seu coração. Vamos orar por ela, mas ela está bem, apenas vai precisar trocar essa válvula. O Reginaldo e a Sandra com Covid, e também o Pedro com dengue. Esses são os nomes que a gente tem conhecimento, mas se você tem outros nomes, depois nos passe, procure os irmãos da intercessão, a liderança da igreja, nós vamos estar em oração. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, nós queremos, ó Deus, buscar a Tua face, diante, ó Deus amado, dessas necessidades, que nós entendemos, Senhor Deus, são de respeito à Tua igreja, ao Teu povo, vidas, Pai, que estão no leito dos hospitais, ó Deus amado, como por exemplo a Fátima, Senhor, que está lá, ó Deus, aguardando ansiosamente essa cirurgia. Ó Deus, o Senhor pode operar milagres, até mesmo, ó Deus amado, surpreender a medicina, Senhor. Ó Deus, o Senhor pode fazer todas as coisas, e nós colocamos a nossa irmã diante do Senhor, pedindo, Pai, guarda, ó Deus amado, segurançamente na Tua presença, e que essa cirurgia seja para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus amado, prepara toda a equipe médica no hospital, todos aqueles à sua volta, que essa cirurgia seja um testemunho do Teu mover, em nome de Jesus. Pai, traga saúde, Deus, para esses irmãos que nós citamos aqui, seja com dengue, seja com Covid, seja com uma gripe forte, seja qual sintoma for, seja aqueles, ó Deus, que estão aqui, que adentraram esse lugar com dor de cabeça, dor na perna, dor em qualquer parte no corpo, com uma pressão interna, Senhor, na sua mente. Pai amado, que em nome de Jesus, o sopro do Espírito Santo traga saúde plena, saúde abundante, saúde de Cristo, a vitória em nome de Jesus. Pai, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas, ó Deus, a Tua palavra nos orienta. Orem, 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 orem. Senhor, nós estamos orando, pedindo, Senhor, faz a Tua vontade, traz a cura, traz a restauração, que na medida que cada um precisa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem crê diz? Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Continue em oração, colocando essas vidas diante do Senhor e tantas outras que você conhece. Vamos ter testemunhos em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar celebrando ao Senhor, em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sal, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais.
no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pus um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pus um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. De o que podemos fazer? E eu me despedi dos meus pais. Eu que minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais, só por ti, Jesus. E eu me despedi dos meus pais. Eu que minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Só tenho você, Pai. Somos seus povos, seus eleitos pelo Senhor, filhos, Senhor, santificados e testificados pelo seu Evangelho, Pai. E por isso, Pai, só queremos apenas o Senhor e queremos declarar: sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos só um com você, Pai. Queremos, Pai, expressar, Senhor, essa vontade e essa verdade aqui nessa noite. Somente eu com você. Oh, 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 oh.
manifestado aqui, Pai, nessa noite, Deus. Ansiamos pelo Seu Santo Espírito, Deus. Somente, ó Pai, possa colocar em nossos corações, Pai, que nós precisamos nos render e precisamos, somente, ó Pai, ser ministrados pelo Seu Santo Espírito, Deus. Em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Amém. Muitas das vezes, em momentos de louvor, nós temos canções que são bonitas, como essa que a gente acabou de ministrar. Só que às vezes a gente não presta atenção na letra do que a gente está cantando. A gente simplesmente canta porque a letra já está decorada em nossas mentes, mas a verdade daquilo, às vezes a gente não está declarando isso de verdade. Essa próxima canção que a gente vai ministrar, ela fala algo que às vezes é difícil para a gente entender, é difícil às vezes para a gente até aceitar. Mas é uma verdade que está escrita na palavra, é uma verdade que nós temos que levar a sério. Uma música que eu tenho certeza que você conhece, e por isso que você possa colocar isso agora no seu coração. As músicas que eu canto, o que eu faço, o que eu vivo, tudo isso tem importância. Então que nessa noite você possa cantar essa próxima canção realmente pensando no que você está fazendo. E se você não sente isso no seu coração, peça para o Espírito Santo: eu preciso sentir isso no meu coração, eu preciso ver essa verdade, eu preciso acreditar nisso de todo o meu entendimento, porque essa é a verdade do Evangelho. Todas as coisas são dele, todas as coisas vieram por ele, todas as coisas são dele. Então que nós possamos declarar nessa noite: eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, só tu és. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que te amam. Nos ensina, Pai, a confiar, Senhor, no Senhor. Em todas as circunstâncias o Senhor está presente, Pai, e nós temos a certeza absoluta disso, Pai. Que o Senhor nos faça entender que tanto na doença quanto na saúde, na riqueza e na pobreza, ali está o Senhor ministrando nossos corações. E por isso, Pai, queremos declarar em uma só voz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Seja exaltado aqui nessa noite, Pai. Agradecemos o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor faz. Jesus, nós te adoramos nessa noite, Pai, porque nós cremos que o Senhor tem poder e nada acontece sem a Tua vontade, nada foge dos Teus planos para as nossas vidas, nada foge daquilo que o Senhor tem planejado, daquilo que o Senhor tem sonhado, Pai. Por isso nós pedimos essa noite, ó Pai, cumpra o Seu plano, a Sua vontade sobre a Sua igreja nessa noite, que a Tua palavra seja revelada, testificada nesses corações, Pai, e que ela encontre morada em nosso ser, que ela, Pai, possa causar transformação nas nossas mentes e possa aquecer os nossos corações, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Você pode se assentar, querido. Obrigado, Ministério de Louvor, pela cooperação. Deus abençoe vocês. Boa noite, amada igreja. Vocês estão bem? Vocês estão felizes em Jesus? Amém. Glória a Deus. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o pastor Rodrigo, o pastor Valdemar e o conselho dessa igreja que me dá a oportunidade de estar aqui hoje ministrando a palavra ao seu coração. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, conselho. E nós temos tratado um tema no mês de março um tanto quanto interessante e um tanto quanto desafiador para mim e para o seu coração. Sombra e água fresca. Confesso que é um desafio pensar nesse nome. Quando nós pensamos em sombra e água fresca, o que vem à sua mente? Sombra e água fresca. Eu penso num lugar tranquilo, num lugar sereno, debaixo de uma árvore bonita, tomando um tereré bem gelado, ou uma coca com limão e gelo, pode ser também, se você preferir. Aos que não tomam coca, uma água com gás, né, pastor? Um lugar tranquilo, um lugar de refrigério, um lugar de realinhamento dos nossos pensamentos. Mas, como nós encontramos este lugar? Sabe, uma verdade é que nós valorizamos sombra e água fresca quando nós passamos por tempos difíceis. Não é toda hora que eu e você olhamos para uma sombra e para água fresca que nós desejamos aquilo. Esse lugar, esse ambiente se torna muito mais desejado quando eu e você estamos passando por dias difíceis. Sabe quando você trabalha o dia todo, você suou, foi um dia de decisões, um dia que você levou a sua mente à exaustão, você fala assim, nossa, eu só queria uma sombrinha, uma água fresca agora.
É nesse ambiente que nós desejamos estar depois de tempos como este. Depois de tempos de dificuldade, de decisão difícil. Às vezes você acorda assim e fala, nossa, hoje eu estou só para sombra e água fresca. Hoje não conta comigo para nada. Hoje eu quero só descansar, refrigério. E o pastor Rodrigo, na primeira mensagem, ele falou um pouco sobre o barquinho. Nós precisamos encontrar o nosso barquinho, que é um lugar de refrigério. Inclusive, o refrigério do pastor é empinar a bicicleta, irmãos. Quem esteve aqui sabe, quem escutou essa pregação está por dentro aí. Mas nós perdoamos você, pastor, está tudo certo. Mas hoje eu queria mostrar um lugar para você, que Deus revelou ao meu coração, onde nós podemos encontrar sombra e água fresca. E esse lugar, muitas das vezes, nós não atribuímos esse jargão sombra e água fresca. Inclusive, se você pesquisar, eu fiz esse teste, se você digitar sombra e água fresca no Google, ele vai dar para você uma série de resorts, uma série de hotéis, para que você possa descansar, tirar uma férias em família. Porque esse é o sentido dessa palavra, trazer refrigério aos nossos corações, trazer o nosso ânimo de volta. Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, onde Deus tem me levado a pensar um pouquinho sobre esse tema, está lá em Lucas 24, se você puder abrir sua Bíblia, os versículos 13 ao 33. É um texto um tanto quanto extenso, mas peço a sua atenção aí para você não perder nenhum detalhe daquilo que Deus quer falar com você nesta noite, amém? Bom, então Lucas 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Naquele mesmo dia aqui, irmãos, só para você já ir se contextualizando, é o dia em que Maria encontra o túmulo vazio, em que há a ressurreição de Jesus, mas que esses 2 discípulos, esses 2 amigos, esses 2 parceiros de Jesus, ainda não tinham encontrado e vivenciado essa experiência. Então, no caminho, eles conversavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não encontraram o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças,
partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da visão deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Até aqui, queridos, é o texto que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Aqui nós temos uma situação não muito agradável, e os discípulos estão altamente frustrados. Nós iremos caminhar e entender como nós chegamos a esse ambiente de sombra e água fresca, num contexto tão frustrante como esse. Primeiro, quero compartilhar com você qual é o significado de ir para Emaús. Os dois discípulos aqui estão caminhando, uma caminhada de 11 quilômetros, e os estudiosos bíblicos, eles fizeram uma pesquisa, e de acordo com essa pesquisa, o ser humano é capaz de andar a 3 quilômetros por hora, conversando um com o outro. E é o que eles estavam fazendo. Então, provavelmente, essa trajetória durou em média 3 horas, 11 quilômetros. Para o pastor Rodrigo parece fácil, porque ele é o nosso atleta IPI oficial, mas para alguns pode ser muito dificultoso, ainda mais naquela época, num contexto tão triste como esse. Mas o que significa voltar para Emaús? Eles estavam em Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso, onde aconteciam a parte dos ensinos e grandes coisas voltadas à religião. E o que eu entendo nesse retorno para Emaús é que as expectativas foram lançadas ao vento. Se você reparar ali comigo, no verso 19 até o 21, Cleopas diz assim: ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Queridos, esse aqui é o famoso foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou a minha caminhada com Jesus, mas agora minhas expectativas foram ao vento. É hora de voltar para a vida comum, é hora de voltar para Emaús, é hora de voltar para a minha rotina, é hora de voltar a fazer aquilo que eu sempre fazia. Meu coração está frustrado. Você consegue identificar isso na fala deles? Eles caminhando para Emaús, às vezes de cabeça baixa, tristes, conversando sobre aquilo que tinha acontecido. Afinal, Jesus tinha crucificado aqueles que eles imaginavam que ia ser o libertador de Israel. Agora eu preciso localizar você nessa mensagem. Será que nós não temos dias assim? Dias frustrantes, dias de agonia, de angústia, dias de dificuldade, dias de desesperança. Parece que aquela luz no fim do túnel está tão longe, ou às vezes até ela se apagou. Às vezes um diagnóstico que você recebeu, uma mensagem, um conflito dentro da sua casa, uma dificuldade com o seu filho, uma dificuldade com o seu esposo, uma dificuldade financeira. O grande motivo aqui dos discípulos não reconhecerem Jesus nessa caminhada é que eles estavam preocupados demais com os problemas que eles tinham. E agora o que eu vou fazer? Vou ter que voltar à minha vida antiga, porque minhas esperanças foram lançadas ao vento. Às vezes você teve até um dia assim hoje. Às vezes a sua semana foi complicada. Às vezes você tem passado por tempos difíceis. Mas essa mensagem, ela diz respeito sobre sombra e água fresca. Um encontro com a ressurreição. E aqui eu quero abordar com você 3 breves tópicos de como a ressurreição impacta a minha e a sua vida, para que nós tenhamos uma vida debaixo de sombra e água fresca.
Te deu um ânimo agora? Está todo mundo assim, meio no suspense. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu entendo através desse texto que nós acabamos de ler, desse caminho de Emaús, que nós encontramos sombra e água fresca. Primeiro impacto, queridos, os nossos olhos são abertos. Se você reparar, ali no verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então, ele desaparece da vista dos discípulos. Montando essa mensagem, o Senhor ministrando meu coração, eu lembrei de uma experiência que eu tive. Trabalhei um tempo em uma fazenda com um amigo meu, e um belo dia foi nos dada a missão de montar um cocho de água para carneiros. 2 inexperientes, fomos montar o cocho, missão dada e missão cumprida. Fomos lá e naquela luta, e vaza água para cá, e vaza água para lá, e não dá certo, e a boia não sobe, o cocho não enche. Era muito mais fácil pegar uma mangueira e encher uma bacia, irmãos, confesso. Mas, iluminados pelo Espírito Santo, e a gente nem pensava nisso na hora, nós fomos literalmente para debaixo de uma sombra com a nossa moringa d'água. E lá sentados e às vezes desgostosos da vida, a gente reclamava, não é possível que nós não damos conta de montar isso aqui. Não é possível que a gente não vai conseguir fazer isso. E a gente parou, pensou e ficou quietinho lá naquela sombra. Tomamos uma água que não estava tão geladinha, não estava tão fresca. E daqui a pouco as coisas foram se alinhando. A gente falou assim, mas e se a gente fizer isso? E se a gente fazer tal coisa? Eu acho que vai dar bom. Vamos lá então. Voltamos lá e montamos o cocho. Deu certo, graças a Deus. Mas o que isso me ensina, e quero passar esse ensinamento para você nessa noite. A sombra e a água fresca, ela tem a missão, ela tem um impacto na nossa vida de abrir os nossos olhos. Às vezes eu e você temos caminhado dia após dia focados nos nossos problemas, focados nas nossas dificuldades, focados em diagnósticos, em enfermidades. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, as coisas estão ruins, reclamando da vida, meu financeiro não vai para frente, meu filho não tem jeito, meu marido não tem mais solução, eu não consigo me libertar de certas coisas. E nós andamos igual o cavalo de charrete, focados nos nossos problemas. E quando nós encontramos a ressurreição, queridos, quando nós encontramos esse ambiente de sombra e água fresca, os nossos olhos eles são redirecionados. Os discípulos que olhavam apenas para os seus problemas, agora passam a olhar para Jesus, a evidência da ressurreição na mesa, e eles enxergam e falam assim, Ele vive. Ele vive. Os meus problemas já não importam mais, a minha vida agora tem sentido novamente. Isso é poderoso, queridos. E lembrando dessa experiência, eu nem sonhava que o Espírito Santo ia usar ela um dia para eu ministrar aqui. E foi literalmente numa sombra e com uma água não tão fresca, mais fresca, que os nossos olhos foram abertos. Nós precisamos encontrar esse lugar da ressurreição, o Cristo ressurreto, para abrir os nossos olhos, para enxergarmos as coisas do alto. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite, ele diz respeito ao nosso coração. Se nós seguirmos um pouco ali, versículo 32, um discípulo questiona o outro, diz assim, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eu vejo aqui que eles estão assim, inconformados, queridos. Como que nós não percebemos que era Ele? Esse tempo todo nós passamos por tantas dificuldades, nós não conseguimos ver Jesus agindo e conversando conosco através delas. Não queimava os nossos corações. Você já teve essa sensação do seu coração queimar por algo? O meu coração, ele queima por adolescentes, e eu compartilho isso abertamente.
Essa é uma geração que é muito trabalhosa, é difícil de lidar, mas é uma geração que me encanta. É uma geração que o meu coração arde por ela, arde por ver adolescentes transformados, impactando suas escolas, suas famílias. Você crê nisso? Amém? Mas antes do meu coração queimar por adolescentes, meu coração tem que queimar por Cristo. A pergunta agora é: pelo que o seu coração tem queimado hoje? Sabe por quê? As frustrações, o tempo de deserto, as dificuldades, as correrias do dia a dia, o nosso cotidiano, tem o poder silencioso de roubar de nós o fogo que arde nos nossos corações. Mas quando nós chegamos nesse ambiente de sombra e água fresca, nesse ambiente da ressurreição, os nossos corações voltam a queimar. Isso é poderoso, queridos. Às vezes você tem vivido um período de desânimo na sua vida. Pastor Rodrigo, pastor Valdemar, não tenho mais prazer de estar na igreja, meu coração não queima pelo ministério mais, eu vou dar uma tirada no pé, não está dando certo, preciso de um tempo para mim. Você precisa de um tempo com a ressurreição, assim como eu preciso. Esse tempo de sombra e água fresca é tempo de relembrar o nosso coração daquilo que faz sentido para nós. E o que os discípulos estão dizendo aqui? Espera lá, agora clareou minha mente aqui, ó. Agora eu entendi, meus olhos foram abertos e o meu coração voltou a arder em chamas, a queimar, porque o meu Deus, o meu Jesus vive. O seu Jesus vive? Amém? O terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite diz a respeito aos pés fortalecidos. Lembra que no começo dessa mensagem eu comentei que eles andaram 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, uma viagem que poderia ter durado em média 3 horas, em média 3 quilômetros por hora ali. Queridos, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Não sei você, mas provavelmente eu estaria cansado depois de uma viagem dessa. Uma viagem frustrante, porque parece que é mais difícil caminhar frustrado, com o coração quebrado, com as expectativas lá embaixo. Não é um dia animado, não é o dia que você acorda motivado. Hoje vou dar uma caminhada 5 horas da manhã. Não é esse dia. Mas eles levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eu pergunto para você agora, onde está o cansaço dos discípulos aqui? A fala deles para Jesus é a seguinte: entre, fique conosco aqui, o dia já vai caindo, a noite logo vem. Será que eles se preocuparam nessa hora? A noite está chegando, acho que nós vamos ficar aqui mesmo, amanhã a gente parte, e está tudo bem. Quando eu e você temos um encontro com a ressurreição, quando eu e você passamos por esse ambiente de sombra e água fresca, os nossos pés são fortalecidos e nós damos uma resposta imediata para Deus. Contei da minha experiência lá na fazenda, e quando os nossos olhos foram abertos, nós entendemos aquilo que nós precisávamos fazer. Rapidamente as nossas forças foram recarregadas, nós fomos lá, montamos aquele coxo, depois a gente só comemorava, irmãos. Para nós era uma vitória, motivo de churrasco, inclusive. Mas como tem estado os seus pés? A sua motivação para caminhar tem vindo da onde? Essa noite talvez seja um convite do Senhor Jesus para encontrarmos esse ambiente de ressurreição. Sabe por quê, queridos? Às vezes parece que nós temos vivido uma geração onde Jesus não ressuscitou, onde Jesus permanece morto, onde nós não temos motivação. As pessoas, quando olham para você, elas veem o quê? Um crente motivado, um crente alegre, um crente imediato, com uma resposta na hora para Deus. Ou eles veem um crente, uma pessoa que anda de cabeça baixa a sua caminhada. Está tão difícil as coisas, não vejo mais sentido.
Parece que eu faço tantas coisas, mas não encontro, continua esse vazio existencial dentro de mim. Nós temos vivido um Cristo vivo ou por um Cristo morto? E essa pergunta, Jeová, o Espírito Santo, me pegou nessa pergunta aqui, queridos. Porque diz respeito a minha e a sua resposta para Deus. Se nós nos movemos por um Cristo que vive, e se de fato a ressurreição não é um motivo para nós caminharmos alegres, contentes, motivados, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Se a ressurreição do Filho do Deus vivo não é o motivo para mim e para você levarmos os nossos olhos, aquecermos os nossos corações e termos os nossos pés fortificados, nós estamos vindo na igreja à toa e nós estamos adorando um Deus que não tem poder de nada. Nós estamos adorando um Jesus morto. Mas quando nós temos um encontro com esse ambiente de sombra e água fresca, os nossos olhos são abertos, o nosso coração incendeia e os nossos pés são fortificados. Porque Ele vive. Porque a nossa vida ainda faz sentido. Existe uma causa para a qual nós pregamos. Existe uma causa para eu e você não sermos consumidos. E ela é de graça para mim e para você. Amém? Quero partir para a conclusão, se o Ministério de Louvor já quiser subir aqui. Quero compartilhar uma frase com vocês, do Rick Warren, autor de um best-seller, você já deve ter ouvido ou lido, Uma Vida com Propósitos, e esse pastor, ele deixa uma frase para mim e para você pode até postar no seu Facebook aí, aproveita que a Páscoa está chegando, tira uma foto bem legal no nosso musical aqui, coloca essa foto. A coisa mais importante na vida é conhecer a Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição. Eu vou ler de novo, que eu acho que você não entendeu. A coisa mais importante na vida é conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição. Amém, queridos? Que poder é esse? É esse poder que abre os nossos olhos, incendeia o nosso coração e fortifica os nossos pés. Mas uma coisa é fato, as tribulações vão vir. Se você não tem passado por uma, sinto lhe informar, mas há de chegar um dia que nós iremos passar por tempos difíceis, por tribulações. E João 16, 33, nós encontramos um versículo que o próprio Jesus deixa para nós e fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições. Ou seja, queridos, não dá para fugir, não dá para correr de tempos difíceis. Está passando por um tempo complicado do seu casamento, seu filho está dando trabalho, você não está contente com o seu emprego. Os tempos difíceis vão vir, queridos. Mas, contudo, todavia, entretanto, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa motivação está aqui, queridos. A sombra e a água fresca está naquele que vence o mundo. Está naquele que a morte não pôde parar. Aquele que é invencível, inigualável, inabalável. Aquele que tem um plano perfeito para mim e para a sua vida. Aquele que tinha um plano perfeito de trazer Jesus para salvar a mim e a você. E eu quero finalizar essa noite com uma frase que não é de nenhum autor famoso, mas uma frase que o Senhor colocou no meu coração, que diz a respeito da ressurreição. Viver a ressurreição nos garante que em meio às aflições nós encontraremos sombra e água fresca. Amém, queridos? Convido você a ficar de pé nesse momento. Você recebe essa palavra no nome de Jesus. Eu desafio você essa semana
a encontrar esse ambiente de mesa, a encontrar esse ambiente de ressurreição em meio às suas dificuldades. Amanhã você tem o seu trabalho, você vai embora, você vai encontrar sua família, você vai viver as mesmas dificuldades, porque no mundo tereis aflições. Mas qual vai ser a sua reação a partir delas agora? Quando nós passamos por esse ambiente de sombra e água fresca, quero que você repita comigo para que isso fique gravado no seu coração. Os nossos olhos são abertos, nosso coração é incendiado e os nossos pés são fortalecidos. Que você encontre esse ambiente essa semana. Aproveitando essa semana de Páscoa, aproveite essa semana. Faça essa oração ao Senhor: Pai, me conduza a esse ambiente de ressurreição. Viva a ressurreição, queridos. Porque viver a ressurreição nos garante que em meio às aflições nós encontraremos sombra e água fresca. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai. Nós te agradecemos porque só em Ti nós encontramos, ó Pai, a nossa salvação, o nosso refrigério, o tempo de sombra e água fresca que nós precisamos. Pai, o meu pedido nessa noite é para que o Senhor abra os nossos olhos, é para que o Senhor incendeie os nossos corações, é para que o Senhor fortaleça os nossos pés, para que nós possamos caminhar motivados, ó Pai, pela Tua ressurreição. Que a Tua ressurreição, ó Pai, venha fazer sentido aos nossos corações, para que, ó Pai, a Tua obra na cruz não venha ter sido em vão, que os nossos olhos sejam redirecionados, ó Pai, à Tua vontade que vem do alto, ao Teu plano salvador, ao Teu plano de resgate, aos Teus bons planos sobre as nossas vidas. Pai, o meu desejo é que o Senhor nos direcione a esse ambiente, Jesus, nos conduza a esse ambiente, ó Pai, e nos permita viver a ressurreição. Por mais, ó Pai, que os diagnósticos não são bons, nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Pai, as situações não são favoráveis, mas nós cremos que o Senhor tem o controle de tudo. Nós temos passado por tempos de enfermidades na nossa cidade, mas nós cremos que o Senhor vive e o Senhor tem poder de curar e restaurar os tecidos, as células, as medulas. Pai, no nome de Jesus, nos permita a viver esse ambiente de ressurreição. Amém. Você que tem feito campanha, você que deseja receber uma oração, quero convidar o Ministério de Intercessão a estar aqui à frente. Você que tem participado dessa campanha, você pode vir aqui enquanto nós cantarmos essa música e receber uma oração. Amém, queridos? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe
sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Há uma pergunta que precisamos nesta noite dar uma resposta. Os nossos corações têm sido incendiados por quê? Por quem? O que está clamando o teu coração? Qual o seu maior anseio? Qual o seu maior anelo? Precisamos desejar a presença do Senhor acima de tudo. Desejar a presença do Senhor acima de todas as coisas. Nós apresentamos diante do Senhor tantas necessidades, as quais Ele ouve, nos acolhe e nos atende. Mas antes temos que apresentar como necessitados dEle, necessitados da sua misericórdia,
necessitados da tua bondade, necessitamos do perdão do Senhor constantemente, da presença dEle nos guiando. Senhor, nós oramos que a tua presença venha se revelar a estes corações que ainda não tiveram uma experiência real na tua presença. Venha se revelar o coração deste homem, revelar no coração dessa mulher, no coração do meu irmão, da minha irmã. Revele-te, Senhor. Vem de contra a cada necessidade, Pai. Quantos pedidos no teu altar foram apresentados nessa noite em oração. Nós cremos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Como nós já declaramos, cantamos nessa noite, ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, nos ensina a aprender a confiar em Ti. Senhor, nós cremos que neste lugar da Tua presença, este lugar da ressurreição, é o lugar que podemos desfrutar de sombra e água fresca, Senhor. Nós cremos que Tu és o Senhor que renova, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que ressuscita, Senhor, nossa esperança, porque o Senhor vive, Ele vive eternamente. Há uma esperança viva, uma esperança eterna, que se chama Jesus. Podemos se frustrar neste mundo, mas Jesus, Ele vive, Ele é real. Ele atende o clamor de todo aquele que o busca, que o clama com fé. Senhor, que Teu toque, maravilhoso toque, Teu poder venha sobre as nossas vidas. O mover do Teu Santo Espírito neste lugar, ministrando, edificando, encorajando. Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, pois nós cremos que o Senhor está em nosso meio. Nós cremos que o Senhor continuará conosco hoje e todos os dias de nossas vidas até a consumação do século. Se você crê, glorifica o nome do Senhor, exalte Ele com suas palmas, glorifica o nome de Jesus. Glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome. Que visões sejam abertas, visões sejam abertas em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Glórias ao Teu nome, Jesus. E nas suas mãos, receba a bênção do Senhor, meus queridos. Que noite maravilhosa, que tempo maravilhoso na presença do Pai, que palavra tremenda aos nossos corações. Glórias a Deus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção, a consolação do Espírito Santo continue sendo derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos à paz, irmãos. Deus abençoe, queridos. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dando um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dando um lugar de honra.